através desse ato cerimonial de apresentarmos os nossos filhos a Deus. Eu creio que Ele irá falar um pouco mais também ao nosso coração através da palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Versículo de número 10. Até o versículo de número 26. Glória a Deus. Todas já? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo de número 26. Na medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, e nós estaremos fazendo a leitura da palavra. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o versículo de número 26. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para te entregar nas mãos dos moabitas. Obrigado, irmão. E disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Ele respondeu. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tem eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou os 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor ou um músico. E sucedeu que o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei covas nesse vale. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós e os vossos animais e o vosso gado. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. E todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água. E danificarei com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a ele oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouviram, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se as fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue, certamente que os reis destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa
a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ali os feriram suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros acercaram e feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevaleceria contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancaram a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Amém? A igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: louve a Deus no deserto. Irmãos, nós iremos vermos e ouvir que Deus envia respostas e provisões no deserto. Nós sabemos que Deus ele tratou do seu povo no deserto. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus preservou as vestes, Deus preservou as sandálias das pessoas ali no deserto. Enfim, Deus sempre cuidou dos seus filhos no deserto. Tratou de Elias quando Deus mandou Elias para o deserto, onde tinha um ribeiro de águas, onde os corvos ali vinham diariamente trazer carne, trazer pão para o profeta de dia e de noite. E Elias bebia também daquela água do ribeiro preparado pelo Senhor. E quando o ribeiro secou-se, Deus então fala para o profeta Elias ir para uma cidade chamada Sarepta. Por quê? Porque o Senhor já tinha ordenado uma viúva para que alimentasse também o profeta Elias. Então, o deserto, além de ter o nome de deserto, de que nada nele existe, no deserto é possível ver e viver a provisão de Deus e a resposta de Deus no deserto. O que irá fazer a diferença para quem está no deserto ou passando pelo deserto é se nós iremos ouvirmos ou não a palavra de Deus no deserto. Porque será isso que irá trazer diferença para a minha vida e para a sua vida. Será isso que trará vitória, trará sucesso na nossa caminhada rumo à salvação que está em Cristo Jesus. A nossa confiança no Senhor em meio ao deserto. E deserto pode ser qualquer adversidade nas nossas vidas. O deserto pode ser uma adversidade no trabalho. O deserto pode ser uma adversidade na família, uma adversidade no casamento, uma adversidade até mesmo na igreja. Enfim, o deserto é conhecido por qualquer situação ruim que nós passamos. Quem nunca ouviu essa frase de muitas vezes pessoas dizerem ou falarem assim: irmãos, eu estou passando por um deserto. Imagina o vale que eu estou passando. Imagina a luta. É uma tribulação no trabalho, é uma tribulação no meu lar, é uma tribulação na minha vizinhança. Por onde eu vou, parece que as adversidades me acompanham. O deserto ruim é esse que eu estou passando. Então, toda adversidade ruim nas nossas vidas é um sinal que nós estamos passando pelo deserto. Mas, mesmo nós estando passando pelo deserto, Deus não desampara os teus filhos. Deus sempre está com os teus filhos, fortalecendo os teus filhos a passarem pelo deserto. Como foi falado, a diferença é se eu ou você, se nós iremos ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos a palavra do Senhor no deserto, para nós podermos passarmos por ele segundo a orientação de Deus. É possível no deserto nós enxergarmos a provisão de Deus, a resposta de Deus para aquilo que nós precisamos. Trazendo aqui para o texto que nós lemos aqui e ouvimos nessa noite, eu irei estar narrando um pouco da história do que está acontecendo aqui. Aqui o rei Jorão, o rei de Israel, ele é filho do rei Acabe e da rainha
né, Jezabel, homem e mulher que não eram tementes a Deus e que eles levantavam altares a deuses estranhos, e eles não obedeciam a Deus, não obedeciam a palavra de Deus. Eles faziam tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que Deus ordenava, tudo aquilo que Deus colocava para as pessoas fazerem. Eles faziam tudo ao contrário. Eles eram homens e mulheres que perseguiam as pessoas de Deus, os profetas de Deus. O rei Acabe, ele era um rei perverso, junto com a sua esposa Jezabel. O rei Acabe, então, ele morre, e o seu filho Jorão, isso que nós vemos aqui na palavra do Senhor, ele assume então o reinado do seu pai, logo após a morte do seu pai. E o povo moabita, então, como eles eram pessoas ali, escravos praticamente, assim, que nós possamos dizer, eles eram ameaçados pelo rei Acabe para que os moabitas, então, trabalhassem em favor deles, fossem escravos deles. E quando o rei Acabe morre, eles então se revoltam. Eles falam assim: nós não vamos mais servir agora ao rei que nos oprimia, nós vamos então fazer guerra agora ao filho dele, ao rei Jorão, que é o que estava agora no lugar de seu pai. O rei Jorão, então, por não ter forças para derrotar os moabitas, ele pede então ajuda para Josafá, o rei Josafá, um rei que era temente a Deus, um rei que vivia sob a direção de Deus. O rei Jorão então pede para que o rei Josafá faça uma aliança com ele para derrotar os inimigos, para derrotar os moabitas. Você já reparou que muitas pessoas, quando não têm uma aliança com Deus, quando eles passam por alguma adversidade, eles pedem ajuda para aqueles que têm aliança com Deus? Eles falam assim: olha, vai na hora comigo, você vai para a igreja hoje, me ajude em oração, estou passando por luta, por tribulação, estou passando pelo deserto, e eu gostaria que você orasse por mim. Para quê? Para que eles venham conseguir a vitória que eles tanto necessitam, que eles tanto estão buscando. O rei Jorão, ele era um rei profanador, ele era um rei murmurador, ele era um rei que desonrava a Deus. E Josafá era um homem temente a Deus, um homem que honrava a Deus, um homem que vivia segundo a direção de Deus. Jorão então acaba pedindo ajuda ao rei de Edom também, e agora então são 3 reis fazendo uma aliança para lutar contra os moabitas. Então o rei Jorão então estava com desespero tão grande pela afronta, dos moabitas, que então ele começa a pedir ajuda para os outros reis. Ele começa a pedir ajuda para aqueles que estão ao seu redor. E nós aqui percebemos que tanto o ímpio quanto o cristão, quando vê essa adversidade, quando vê as lutas, ele sabe que existe alguém verdadeiramente que pode ajudá-lo. E bom é saber que Deus, ele luta pelos seus filhos. Ele luta por aqueles que acreditam nele. Diz a história então que esses 3 reis se juntam e eles saem em direção aos moabitas. Só que eles saem sem a direção de Deus. Então eles ficam rodeando em círculos pelo deserto, sem rumo, sem direção. Diz a história que eles ficam rodeando uma marcha de 7 dias, sem saber o que fazer, sem ter a estratégia de como vencer os seus inimigos. E isso nos mostra que quem anda ou quem age sem a direção de Deus fica perdido, fica sem saber o que fazer quando vem essa adversidade, quando vem as lutas. E esses reis, então, sem saber o que fazer, eles ficam rodeando sem direção. Diz a história que quando eles rodearam 7 dias sem direção, sem rumo, a água deles acaba, tanto para eles quanto para os animais. E o rei Jorão, então, ele começa a murmurar então contra Deus. E esse é o primeiro sinal do murmurador. Quando ele passa por um momento difícil, ao invés de buscar Deus, de confiar em Deus no deserto, no momento difícil, ele murmura contra Deus. No versículo de número 10, o rei Jorão diz assim:
O Senhor nos trouxe aqui neste deserto para entregar nas mãos dos moabitas. Ou seja, ele queria culpar a Deus pela situação que ele estava passando naquele deserto. E nós devemos saber que Deus ele não é culpado pelos nossos erros. Deus não é culpado por aquilo que fazemos de errado. Muitas vezes nós erramos ou falhamos e queremos colocarmos a nossa culpa em Deus, ou até mesmo achar outra pessoa para culpá-los pelos nossos erros, culpá-los pelos nossos pecados, pelas nossas adversidades. Todas as vezes que nós achamos ou procuramos um culpado pelos nossos erros, isso é um sinal de que nós mesmos não se arrependemos deles. O rei Josafá, então, ao ver que os 3 reis estavam sem direção, em meio àquela batalha, em meio àquela guerra, em meio àquele deserto, ele decide então buscar a Deus. Ele decide buscar a orientação de Deus para aquela situação. Quando você não souber o que fazer, busque a orientação de Deus. Busque a direção de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Quando estivermos passando por lutas e por provações, quando estivermos passando pelo deserto, nós sabemos o que fazemos, nós devemos buscarmos a resposta no Senhor, porque Ele sabe o que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazemos. Amém? Quando passarmos por provação pelo deserto, nós devemos buscarmos a orientação e a direção do Senhor. Eliseu aqui no texto ele pergunta, não há aqui algum, Eliseu não, Josafá pergunta, não há aqui algum profeta de Deus para que nós viemos consultar a Deus por ele? Mas a pessoa que ela é temente a Deus, ela quer ouvir a Deus no deserto. Agora quem não teme a Deus, ela quer culpar a Deus por ela estar passando pelo deserto. Quem teme a Deus quer saber o que Deus quer com ela na adversidade. Quem teme a Deus quer andar sob a direção de Deus, mesmo que seja no deserto, porque ele sabe que nada foge do controle de Deus. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quem teme a Deus faz como Josafá disse, não tem aqui alguém, algum profeta para nos orientar, para nos direcionar, para nos dar uma direção? E os servos disseram, aqui está Eliseu, aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Então Josafá dizia, está com ele a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a direção, a orientação que nós precisamos está com os servos do Senhor. Quantas vezes Deus usa as pessoas para falar conosco e muitas vezes nós não damos ouvidos. Aleluia. E diz então que esses 3 reis, ele desce então até o profeta Eliseu. E aqui fica uma lição para a minha vida e para a sua vida. Para ouvirmos a palavra de Deus e para ouvirmos a resposta de Deus no deserto, é necessário nós descermos. É necessário nós nos humilharmos na presença de Deus, nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus. Para quê? Para que no tempo dele Ele nos exalte, para que no tempo dele Ele traga a resposta para aquilo que nós estamos buscando, para aquilo que almejamos. A palavra do Senhor diz assim, ali no segundo livro das Crônicas, capítulo número 7, versículo 14, e se viu um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, de orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, temos que nos humilharmos na presença de Deus para ouvir aquilo que Deus quer, para falar ao meu e ao seu coração. Irmãos, quando estamos no deserto, a solução é clamarmos a Deus. Quando estamos no deserto, a solução é buscarmos a Deus, porque através da nossa atitude Deus muda as situações. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo de número 1,
diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa nos ouvir. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus ouve as orações de seus filhos. Diz no texto que os 3 reis não chegam diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu então manda um tangedor, um músico, tocar ali o seu instrumento, enquanto Eliseu iria buscar a Deus. Por isso que em Salmos, de número 150, diz assim que nós devemos louvarmos a Deus pelo seu poder, devemos louvarmos a Deus pela excelência da sua grandeza, devemos louvarmos a Deus no santuário, na igreja, enfim, por quê? Porque o louvor atrai a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja na tristeza, seja na alegria, seja na bonança ou seja na escassez, o louvor traz a presença de Deus até nós. Devemos louvarmos a Deus em todo o tempo. Não louvarmos a Deus por estarmos no deserto, mas louvarmos a Deus porque o Senhor está conosco no deserto. E diz a história que quando o músico então começa a tocar seu instrumento, ele busca a presença de Deus e diz que a mão do Senhor, ou seja, enquanto Eliseu buscava Deus, veio a resposta de Deus, a provisão de Deus sobre aqueles reis. Irmãos, você que está passando pelo deserto, não deixe de buscar a Deus, não deixe de louvar a Deus, não deixe de clamar a Deus, buscar a orientação de Deus, porque a qualquer momento Deus enviará a resposta e a provisão que nós precisamos. Diz a história então que Deus orienta aqueles reis a fazer covas, a cavar covas, para que eles recebam a provisão de Deus. Isso nos mostra que no deserto Deus nos orienta o que nós devemos fazer para alcançar a sua provisão, para alcançar a sua resposta. Então Deus fala para eles: olha, vocês não verão chuvas, vocês não verão ventos, mas vocês verão este vale cheio de águas. Irão beber tanto vocês como seus animais. O que Deus está dizendo para eles é: cavem no deserto, trabalhem no deserto, obedeçam no deserto. O que eu irei fazer na vida de vocês não é coisa natural como chuva ou vento, mas sim o sobrenatural na vida de vocês. O que Deus está dizendo para eles é que Ele tem o controle de todas as coisas, ainda que seja no deserto. Deus controla todas as coisas. E isso que Deus faz na vida daqueles que estão no deserto, mas daqueles que confiam nele, daqueles que acreditam nele, a provisão e o sobrenatural vem do Senhor. E o Senhor então continua dizendo, no versículo 18, ele diz assim: e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas, os inimigos em suas mãos. Irmãos, quem confia no Senhor no deserto, Deus faz além daquilo que nós queremos, Deus faz além daquilo que nós pensamos, Deus faz além daquilo que nós imaginamos. Diz a história então que pela manhã eles oferecem uma oferta de manjares, porque esta é a tradição do povo de Israel, do povo judeu, em apresentar um sacrifício a Deus através das suas ofertas. E hoje nós podemos apresentar-nos a Deus os nossos sacrifícios, as nossas petições, através das nossas orações que fazemos a Ele. E diz então no texto que eles, ao apresentar ao Senhor a oferta de manjares, ou seja, eles, ao apresentar ao Senhor as suas necessidades, diz que vinham água pelo caminho de Edom e toda a terra se encheu de água. Ou seja, os reis, ao orarem ao Senhor, ao confiar em Deus e atender a direção de Deus, a provisão de Deus chegou até eles no deserto. E isso também acontecerá em minha vida e na sua vida. Quando nós atendermos a direção de Deus, quando nós atendermos a orientação de Deus, a provisão de Deus nos alcançará também em nome de Jesus. Irmão, se Deus te der uma ordem, apenas faça. Se Deus te der uma ordem, apenas obedeça. Não há milagre sem a obediência e a orientação de Deus. Quando Deus nos orienta, é
porque Ele tem algo a fazer sobre aquilo que Ele mesmo está falando ao meu e ao seu coração. Ouça o que Deus está te orientando. Ouça o que Ele está te dizendo. Ouça aquilo que Ele está falando contigo nesse deserto pelo qual você está passando, pelo qual eu estou passando. Nós devemos viver sob a orientação de Deus, sobre aquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. Para finalizar aqui o texto, diz que os moabitas, então, sabendo que os 3 reis estavam indo em direção a eles para batalhar contra eles, o rei Moabe, então, ele convoca ali o seu exército e os colocou nas fronteiras para esperar o ataque daqueles 3 reis. E diz a então que, levantando os moabitas de madrugada, eles veem o sol saindo, reflexo do sol bate nas águas, e eles veem aquelas águas vermelhas pelo reflexo do sol. Eles veem todas aquelas águas avermelhadas. Eles imaginam então que aqueles 3 reis começaram então a lutar contra eles e mataram um o outro. E aí eles falam assim: olha, os reis se mataram ao outro. Tudo isso, essas águas que estão vermelhas, são o sangue daqueles reis, porque eles morreram. E por eles acharem que muitas vezes os reis morreram, eles vão ali então e falam assim: vamos lá buscar os despojos, vamos lá buscar aqueles que sobraram dos reis nessas batalhas, nessas guerras. E eles então vão em contra aqueles reis para tentar pegar o despojo, para ter certeza mesmo de que eles estavam mortos. Quando os moabitas chegam então no arraial de Israel, os israelitas então se levantaram e feriram todos os seus inimigos. Ou seja, quando o inimigo pensou que os reis estavam mortos no deserto, Deus, por amor a Josafá e pela obediência do povo do deserto, Deus deu a vitória para o povo de Deus contra os seus inimigos. Irmãos, quando nós vivemos sob a orientação de Deus no deserto, Deus nos ajuda a derrotar os nossos inimigos. E saímos vencedores no deserto. O rei dos moabitas, quando viu que não iria vencer, então, os 3 reis, porque Deus era com eles, ele partiu em retirada com o seu exército, e assim o povo que estava sob a direção de Deus receberam a vitória de Deus sobre a sua vida. Irmão, nós só iremos vencer os nossos inimigos, nós só iremos vencer as nossas batalhas se nós atendermos a direção de Deus. Aleluia. Porque Ele sabe todas as coisas. Irmãos, quando nós estamos sob a orientação e direção de Deus, seja no deserto ou seja em qualquer outro lugar, Deus nos dá a vitória que nós precisamos. Deus dá a vitória que nós necessitamos. Amém? Deus nos abençoe e dá a provisão no deserto. Basta apenas ouvirmos, Senhor, a orientação do Senhor no deserto, a orientação que Ele nos dá, o que Ele tem falado conosco. É obedecendo ao que Ele diz que nós iremos ter bom resultado nas nossas vidas. Nós iremos ter vitórias sobre as batalhas. Que eu e você venhamos obedecermos ao que o Senhor tem falado ao meu e ao seu coração. Não desista no deserto. Não pare de clamar no deserto. Siga a orientação de Deus no deserto. Deus nos ouvirá no deserto e nós testemunharemos e glorificaremos a Deus pela vitória que Ele irá nos dar no deserto, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos ouvindo uma canção. Gostaria que o Barão estivesse ali colocando louvor. E você, nesse momento que estiver passando esse louvor, que você venha falar para o Senhor: Senhor, qual é a tua orientação? Qual é a tua palavra? Qual é a direção para mim seguir vitorioso nesse deserto, em nome de Jesus? Amém? Que você venha ouvir esse louvor em nome de Jesus. Aleluia.